protestos sem reis retornaram às ruas e George Soros voltou às manchetes. Trump e o secretário do Tesouro, Scott Bessent, agora têm um plano para resolver dois problemas de uma vez. Bem-vindo ao America Uncovered. Eu sou Chris Chappell. Como mostram os fios brancos da minha barba, estou envelhecendo como todos vocês. Manter a saúde na velhice envolve fazer exercícios. É por isso que espero que todos vocês tenham conseguido sair neste último fim de semana e fazer o sangue circular, seja dando uma caminhada, fazendo jazzercise ou até mesmo participando de um live action roleplay. Sim, de novo, aquela história de 100 reis. Eu sei, déjà vu. Faz só 4 meses, desde a última vez que falamos sobre isso. Para saber quem está por trás dos protestos, recomendo assistir aquele vídeo. No resumo, No Kings resulta da união de grandes ONGs, entidades sem fins lucrativos e sindicatos públicos. E recentemente veio à tona que o No Kings tem ainda outra fonte de financiamento, um certo indivíduo proeminente e sua organização. Vou te dar exatamente um palpite, isso mesmo, George Soros e as fundações Open Society. Como declarado no site da fundação, eles concederam uma doação de 3 milhões de dólares ao projeto Indivisível, um dos principais grupos por trás do No Kings. Sinceramente, eu entendo. George Soros tem 95 anos. Ele sabe melhor que ninguém, porque é essencial estimular os idosos a se movimentarem. Ninguém pode dizer que você é velho demais para entrar na Antifa. Não são só vovós dançando. A Fundação Open Society tem ligações com várias organizações de esquerda muito mais radicais. Desde 2016, a Fundação de Soros destinou até 80 milhões de dólares a grupos ligados à violência extremista. Isso é de acordo com este relatório do Centro de Pesquisa Capital. Agora, a Open Society afirma que não paga, treina ou coordena protestos e que se opõe a todas as formas de violência. Isso pode ser verdade à primeira vista, mas e os grupos financiados pela Open Society? Essa é outra questão. Veja o exemplo do movimento Sunrise. É um suposto grupo ativista do clima que passa muito tempo falando sobre coisas que não têm nada a ver com mudança climática, como reparações e abolir a polícia. Mas eles também ajudam outros grupos radicais. Em 2023, o grupo Pare a Cidade da Polícia atacou uma instalação de treinamento policial e de bombeiros em construção, perto de Atlanta, Geórgia. Manifestantes atiraram tijolos, fogos de artifício e coquetéis Molotov em policiais e incendiaram equipamentos de construção. Esses manifestantes foram acusados de lei das organizações corruptas e influenciadas pelo crime organizado e terrorismo doméstico, embora as acusações de lei das organizações corruptas e influenciadas pelo crime organizado tenham sido eventualmente retiradas. Isso aconteceu depois que o movimento Sunrise pediu aos seus apoiadores que doassem para ajudar a combater as acusações. Engraçado, não é como se eles estivessem sem dinheiro. O movimento Sunrise recebeu aproximadamente 2 milhões de dólares da Open Society. E esse não foi apenas um caso isolado. A Open Society já deu milhões para todo tipo de extremista, desde grupos domésticos que oferecem treinamento para tumultos, destruição de propriedade e sabotagem econômica, até grupos estrangeiros com supostos vínculos com o Hamas e a Frente Popular Marxista para a Libertação da Palestina. Agora, Trump sugeriu a ideia de acusações com base na lei das organizações corruptas e influenciadas pelo crime organizado contra Soros e seus afiliados. E nós vamos analisar isso. Soros, pois acredito que seja um caso de lei das organizações corruptas e influenciadas pelo crime organizado contra ele e outros. Mas como vimos com a Fundação Sunrise e o Pare a Cidade da Polícia, fazer um caso de lei das organizações corruptas e influenciadas pelo crime organizado prosperar é extremamente difícil. Ela foi criada para combater organizações criminosas que lucram com ilegalidades. Os crimes previstos pela lei das organizações corruptas e influenciadas pelo crime organizado são, em sua maioria, coisas como extorsão, suborno e tráfico, e não tanto ativismo político violento. É por isso que Ted Cruz sugeriu expandir os estatutos da lei das organizações corruptas e influenciadas pelo crime organizado para incluir coisas como motins. Por isso, apresentei a lei de combate aos financiadores, que incluiria motins entre os crimes antecedentes da lei das organizações corruptas e influenciadas pelo crime organizado. Mas boa sorte com isso. O Congresso não consegue nem reabrir o governo, quanto mais aprovar uma legislação que mude fundamentalmente a aplicação da lei. O governo parece lidar com isso de outra forma. Trump está no processo de reformular completamente a Receita Federal, em sua tentativa de ir atrás de Soros. Scott Bessent, secretário do Tesouro e comissário interino da Receita Federal, está no comando. Parece que ele vai substituir o atual chefe do Departamento de Investigações Criminais da Receita Federal por Gary Shapley, um dos agentes envolvidos na investigação contra Hunter Biden.
Mas o que a Receita Federal poderia fazer se a lei das organizações corruptas e influenciadas pelo crime organizado não for considerada? Bem, os aliados de Trump poderiam tentar revogar o status de isenção fiscal da Open Society. Como afirma a Capital Research, a filantropia da Open Society se confunde com cumplicidade, financiando grupos que celebram levantes violentos, treinam militantes e endossam movimentos terroristas. E que suas descobertas poderiam potencialmente servir de justificativa para várias ações de responsabilização, incluindo a revogação do status de isenção fiscal da Open Society e de suas garantias. Isso devastaria a Open Society. A fundação seria tributada como uma empresa, em vez de uma organização sem fins lucrativos. O governo poderia arrecadar centenas de milhões de dólares em impostos de renda estaduais sobre investimentos e cortar subsídios de outras entidades. E isso poderia ser retroativo. Se a Receita Federal decidir que a Open Society estava abusando de seu status de isenção fiscal por anos, a fundação pode acabar pagando bilhões em impostos retroativos. Mas não é só isso. Até os doadores individuais perderiam a dedução fiscal. As fundações Ford e Rockefeller seriam obrigadas a cortar laços com a Open Society. E esse fluxo de renda é o que mantém a Open Society funcionando, ele secaria quase imediatamente. O que quero dizer é, não mexa com a Receita Federal. Essa é a organização que pegou Al Capone quando todas as outras forças da lei falharam. No fim das contas, se Soros for derrubado, não vai ser com uma prisão espetacular, vai ser morte por 1000 cortes de papel. O que você acha? Comente abaixo. Leia o máximo possível. Apoie o American Covered em americancovered.tv. Só podemos continuar com sua ajuda. Sou Chris Chappell. Obrigado por assistir ao American Covered.